Muito se fala que no futebol não existe paixão, que não há amor à camisa, mas essa é uma mentira que frequentemente um jogador mostra o quão está equivocada. É claro que existem os casos dos mercenários, que buscam apenas encher os bolsos e saem sem se preocupar com a relação com a torcida, o peso da camisa ou mesmo com o seu legado no futebol. Mas existem aqueles casos que não importam o que façam, nada é capaz de destruir o amor que eles têm por um clube e nada pode tirar o jogador dali. E também, é claro, existem os meio termos. Aquele jogador que está disposto a sempre dar preferência para um clube, por amar jogar com aquela camisa, por saber o quanto ele significa para a torcida e por vontade de continuar fazendo história. E ele muitas vezes demora para decidir o seu destino, cometendo grandes erros por querer jogar por determinado clube, às vezes colocando em risco muitos milhões para poder fazer o que o seu coração pede. Existe amor no futebol. O Bruno Henrique é um caso que está fazendo de tudo para seguir no Flamengo, mas dia após dia tem recebido sondagem de vários outros clubes com propostas tentadoras que podem sim tirar o atleta do Flamengo, que parece não dar ao jogador a importância que ele merece. Mas nessa história, quem é que tá certo, quem é que tá errado? Porque até agora o Flamengo não renovou o contrato do Bruno Henrique. O que é que tá faltando? E até quando o jogador vai resistir a essas outras propostas milionárias? Mas antes, é claro, eu quero te lembrar que nesse vídeo aqui é mais um dos vídeos onde eu quero te agradecer por sempre apoiar o nosso trabalho. Por isso, nesse mês aqui a gente vai sortear uma camisa oficial do seu clube de coração. E para você participar é muito simples, é só estar inscrito no canal e deixar um comentário aqui nesse vídeo que você já vai concorrer, beleza? Lembrando, é claro, rapaziada, que quanto mais vídeos você comentar, mais chances você tem de ganhar a camisa que a gente vai sortear no final do mês, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 23 de janeiro de 2019, o Flamengo oficializava a contratação do jogador Bruno Henrique, que estava no Santos, e o Bruno Henrique chegava ao rubro-negro sabendo do grande projeto que o time preparava para os anos seguintes. O contrato ali era de apenas 2 anos, e nem o mais esperançoso dos torcedores rubro-negro apostavam que a passagem do Mineiro pelo clube seria tão vitoriosa quanto foi. Talvez a mais vitoriosa do Flamengo, mas com certeza a mais vitoriosa da carreira do Bruno Henrique. 2 brasileiros, 2 Libertadores, Copa do Brasil e tantas outras taças. É pra ficar muito feliz mesmo. Era muito mais do que qualquer um imaginaria. O Bruno conquistou em 4 anos o que não conquistara durante toda a sua carreira. Através do Flamengo ele chegou também à seleção brasileira. Uma passagem de sucesso. Marcou a carreira do craque. Na verdade, não é exagero também dizer que o Flamengo é quem definitivamente cravou Bruno Henrique como craque. Bruno Henrique Pinto, mais conhecido apenas como Bruno Henrique, nasceu em Belo Horizonte no dia 30 de dezembro de 1990. Depois do destaque nos campos de várzea de Belo Horizonte, ganhou a chance de jogar pelo Cruzeiro e rodou por times menores até brilhar no Goiás e ser negociado com o Wolfsburg da Alemanha em 2016. A passagem pela Europa é verdade que não foi boa, e já em 2017 o Bruno Henrique voltou ao Brasil para jogar pelo Santos. E o Peixão desembolsou muito dinheiro, apostou alto no jogador, 4 milhões de euros, e o Bruno começou mal no Peixe, mas rapidamente deu a volta por cima, se firmou como um dos principais jogadores do Santos, só que teve uma grave lesão no olho, alguns problemas no joelho, e isso fez a última temporada dele no Peixe ser bem aquém do esperado. Quando decidiu trocar o Santos pelo Flamengo, ainda assim ele estava valorizado, e o Santos vendeu o jogador por mais do que pagou ao Bruno Henrique, e ainda assim recebeu João Lucas na negociação pela troca do jogador. O Bruno chegou no Flamengo e naquela temporada viveu algo mágico, se tornou um dos melhores jogadores
jogadores do país, foi campeão da Libertadores e Brasileiro, convocado para a seleção brasileira. O Flamengo, que tinha contrato com o Bruno até o fim de 2021, tratou de renovar até o final desse ano, 2023. O Bruno seguiu sendo campeão com o Flamengo, sempre muito regular, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, bi da Libertadores, mesmo estando de fora dos jogos finais por conta de uma grave lesão. O Bruno conseguiu se recuperar, voltou antes do previsto a treinar com o Flamengo. A recuperação foi rápida e boa, mas a comissão técnica teve muita cautela em lançar o jogador de volta. Era melhor esperar e ter certeza que o Bruno voltaria bem do que ele se machucar e ficar mais tempo fora. Só que quando ele voltou, a torcida sentiu que ele nunca ficou fora. Era justamente a ausência dele que parece ter feito o clube cair de rendimento. O Bruno Henrique voltou e se tornou o principal jogador do time, referência. Com o Gabigol mal, o Pedro numa seca de gols e o Arrascaeta sofrendo com lesões, o Bruno Henrique assumiu a responsabilidade e quase salvou a temporada do Mengão e a pele do Sampaoli. Quando não conseguiu, caiu em lágrimas, desolado, derrotado. Mas se dentro de campo, apesar da derrota, tudo pro Bruno Henrique parecia bem, fora dele a coisa tá complicada. Com a bagunça que o Flamengo viveu nos bastidores, a indecisão da diretoria fizeram chegar ao ponto de dois grandes nomes do Flamengo, como Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, estão há 2 meses do final do ano e de seus contratos, sem saberem o que vai ser da próxima temporada, se seguem ou não no rubro-negro. O Bruno Henrique é desejo da diretoria, claro, que fique uma prioridade. O problema tá na negociação do tempo de contrato. O Bruno, no fim do ano, faz 33 anos. Ele quer 3 anos de contrato e uma boa valorização salarial. Ele sabe que possivelmente esse é o último grande contrato da sua carreira. O Flamengo até topa uma valorização salarial, mas muito mais tímida do que a que o Bruno Henrique está pedindo. E o tempo de contrato? Esse é um problema. E enquanto a diretoria acha que tem um tempo, propostas não param de chegar pelo atacante. O Palmeiras, rival direto pelos maiores títulos do continente com o Flamengo, acena com uma proposta de 3 anos de contrato e um salário que tornaria Bruno Henrique o segundo jogador mais bem pago do país, atrás apenas do Dudu. O Corinthians, São Paulo, Grêmio e outros clubes também surgem como destinos que o Bruno Henrique pode ter no final do ano, já que qualquer um desses clubes poderia sim cometer um exagero financeiro, até arriscando as finanças do clube para ter o jogador no seu elenco. O Bruno, é claro, ouve todas as propostas, mas deixa claro que a prioridade é o Flamengo. Não pela diretoria, que esperou até a prorrogação para decidir o que fazer no jogo, mas pela torcida, que mesmo com o Bruno lesionado, sempre tratou o jogador com carinho e sempre confiou nele. É pelo carinho da torcida que o Bruno Henrique dá prioridade ao Flamengo. Pela torcida, é claro, o Bruno Henrique renovaria por mais 5 anos. A diretoria, por outro lado, tenta fazer o que pensa ser melhor para o clube. Não quer arriscar colocar o Flamengo numa situação nem que seja parecida com o que viveu no passado, e por isso é preciso ter bastante cautela. Dá pra entender. Dá pra entender, inclusive, os dois lados. O Bruno Henrique em buscar o que é melhor pra ele nesse seu possível último contrato, e na diretoria em querer defender os interesses do clube e não arriscar de forma alguma ter um jogador caro que não joga. Afinal, é preciso saber que o Bruno Henrique, além do histórico de lesão, é um jogador que vai terminar esse contrato com 36 anos. Mas eu preciso dizer e dar um cutucão, e meus amigos flamenguistas me desculpem por isso, mas se não fossem os exageros de multas pagas a treinadores incompetentes e sem expressão que passaram pelo clube nos últimos anos, será que o Flamengo não poderia se dar o luxo e ter mais tranquilidade para fazer um investimento mais arriscado em um jogador que já entregou mais ao clube que qualquer um desses treineiros que hablam? Desculpe pelo cutucão, mas eu precisava falar disso. E também quero ouvir o que você precisa falar. Na sua opinião, o Flamengo deve se arriscar renovando com o Bruno Henrique por mais 3 anos? Ou é melhor deixar ele para um rival como o Palmeiras ou qualquer outro clube? O que é que você pensa? O que você faria se fosse a diretoria? E o que faria se fosse o Bruno Henrique? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E outra coisa, você viu aqui esse jogador do Flamengo? A gente fez um vídeo falando sobre ele, clica aqui para eu te explicar.